Gostaria de parabenizar e cumprimentar os organizadores do evento, meus colegas da divisão da unidade PPP e também o apoio da IRIA. É um prazer moderar o painel 10 do PPP Américas, caminhos e possibilidades abertos pelo novo marco regulatório do saneamento. Hoje, contamos com a participação de panelistas renomados, competentes, com quase 2 décadas de experiência no setor, que participaram direta ou indiretamente das maiores e mais emblemáticas PPPs do país, por exemplo, o PPP do Alto Tietê, em 2007, PPP do Sistema São Lourenço, em 2013, e PPP do Sistema Rio Manso, na Copasa, em 2015. Tenho certeza que vamos ter um painel muito produtivo e eu tentarei ser o mais breve possível nas apresentações e contextualização da discussão para que possamos aproveitar da melhor forma possível esse painel que tem uma duração de 40 minutos e será no formato do dinâmico de perguntas e respostas. Temos aqui hoje Carlos Eduardo Tavares de Castro, presidente da Copasa. Obrigada pela participação, Carlos, é uma honra tê-lo conosco. Temos Mário Azevedo de Sampaio Arruda, superintendente de captação de recursos e relações com investidores da Sabesp. Mário, é um prazer tê-lo conosco e revê-lo, mesmo que virtualmente hoje. Temos Inês Coimbra, procuradora do Ministério Público do Estado de São Paulo. Inês, obrigada pela sua participação e aceitar o nosso convite. E temos Rosane, advogada, sócia do Madrona Advogados, escritório de advocacia. Um prazer revê-la, Rosane. Bom, o novo marco regulatório estabelece que, até 2033, o setor de água potável deve ser garantido a 99% da população e a coleta de tratamento de esgoto a 90%, considerando princípios de tarifas razoáveis, fatores de qualidade, controle de perda e uso racional dos recursos naturais, entre outros aspectos. Para cumprir com essa meta, o Ministério da Economia estima que até 2033 serão necessários 140 bilhões de investimentos de dólares no setor de saneamento, o que é aproximadamente um investimento de mais de 10 bilhões de dólares por ano. Para facilitar a participação dos agentes privados que disponibilizam esses recursos, a lei favorece a promoção da livre concorrência, flexibilizando as metodologias de prestação de serviços em áreas irregulares e promovendo a regionalização para facilitar a viabilidade técnica e financeira da prestação, chaves no processo de concessão. O desafio de financiar esses programas de investimento para as empresas públicas e privadas será relevante. A inovação nas áreas de gestão, técnica, operacional e comercial e na utilização de instrumentos de financiamento inovadores terá um papel fundamental na viabilização desses investimentos nos tempos exigidos pelo novo enquadramento jurídico. Vamos começar o painel, portanto, propondo algumas questões de discussão para o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo é presidente da Copasa. Vou fazer uma leitura do seu currículo. Carlos Eduardo é engenheiro civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, se formou em gestão financeira estratégica, tem mestrado em engenharia de produção pela PUC, MBA pela Dom Cabral, em parceria com a Kellogg School of Management de Chicago, também completou o programa de desenvolvimento executivo da Kellogg, também concluiu cursos de governança, risco, compliance na Fundação Dom Cabral e relações institucionais no INPER. Carlos Eduardo é presidente, tem 20 anos de experiência no setor, trabalhou durante muitos anos como CFO de uma grande empresa privada com faturamento superior a 2 bilhões de reais. Então, Carlos Eduardo, a Copasa está entre as maiores empresas de saneamento no Brasil. Atualmente, a Copasa possui participação na B3 e é membro do Novo Mercado. Então, na sua visão, se você pudesse compartilhar hoje com a gente um pouco dos desafios que você já tem enfrentado, estando como executivo à frente de uma empresa pública diante do novo marco, quais são os modelos de negócios, o que muda, né, no sistema, na competição dessa empresa junto ao setor privado, como você avalia o uso de fontes de financiamento verdes sustentáveis? Agora te passo a palavra. Bom, boa tarde, Maria Eduarda, colegas aí do painel, prazer estar aqui, podendo debater com vocês, né? E assim, nós já tivemos oportunidades aí no passado trabalhando, né, em prol de novas alternativas para o saneamento, né? E que naquele momento, lá nos idos de 2009, 2010, talvez nem sonhássemos com uma revisão, né, podemos dizer assim, tão profunda, né, do ponto de vista da legislação do saneamento, como essa que ocorreu aí, né, e se concretiza com a nova 14026. Então, assim, acho que não podia, né, ter um painel mais adequado e com você como moderadora, porque
a sua experiência se soma, né? Acho que a de nós todos aqui no painel para podermos aí debater. Bom, acho que o marco de saneamento, ele de fato vai representar aí, né, a grande inflexão, eu diria, no setor. Enfim, acho que se dá, a partir da edição dessa lei, uma grande oportunidade para que os operadores eficientes permaneçam no setor. Hoje de manhã eu tive uma oportunidade de estar num painel também, e onde discutimos, né, que eu espero que para breve a gente pare de falar em empresas públicas de saneamento e empresas privadas de saneamento. E numa analogia com o setor de energia, a gente passe a falar em empresas de saneamento. A gente não vê no setor de energia essa discussão, empresa pública de energia, empresa privada de energia. E eu tenho certeza que o marco vai trazer isso, né? Porque a necessidade de investimentos é enorme, a oportunidade também é gigantesca, e o que vai acontecer é que as empresas eficientes permanecerão. E eu tenho tido a oportunidade de dizer que há espaço para todos, menos para os ineficientes. Voltei. Peço desculpas. Paramos na parte, Carlos Eduardo, que você diz que não haverá espaços para empresas ineficientes. Exato. E aí eu acho que esse é um ponto extremamente importante, né? Porque acaba se aplicando muito que a empresa pública é ineficiente. E eu acho que, né, o setor vai dar essa oportunidade para aquelas que são de fato eficientes, elas permanecerem disputando e atendendo, né, levando para aquilo que se espera. E no final das contas é atender o usuário lá na ponta com qualidade, regularidade e preço justo. Então, acho que essa é a grande oportunidade de transformação que o setor trará. Do ponto de vista de competição, as empresas, obviamente, né, principalmente as empresas estatais, né, e no caso da Copasa, uma empresa de economia mista, ela vai ter uma grande oportunidade, sim, de atuar de uma maneira que, de certa, sob uma ótica até então, as empresas não estavam acostumadas, que era, de fato, competir dentro de processos, né, licitatórios que ocorrerão a partir de agora para manter os seus contratos. Né? Claro que isso é um desafio para uma empresa que sempre pôde se valer, né, de um instrumento legal, que era celebrar isso diretamente com o município, né? Enfim, via o Estado, né? Então existia essa oportunidade. Mas em que pese isso, né, vá trazer um desconforto, e nós estamos na Copasa vivendo isso, que afinal de contas transformações sempre, né, implicam em dores, em movimentos para a gente colocar a companhia num outro patamar, eu não tenho dúvida que, além dos consumidores, né, dos usuários que a gente precisa atender e expandir, a própria companhia também vai se beneficiar, uma vez que ela vai ter oportunidades, além, sim, de defender, vamos por assim dizer, os contratos que hoje ela detém, de enxergar em planos mais ousados, atuar fora de seus limites, né, coisa que até então era impensável. Então, assim, eu vejo como uma grande oportunidade. Do ponto de vista de financiamento, certamente novos caminhos, né, serão trilhados. A Copasa hoje ela já tem, além dos financiamentos tradicionais, né, as linhas clássicas no Brasil, né, seja Caixa Econômica ou BNDES, mas somos um dos grandes emissores aí de debêntures com aceitação extremamente forte pelo mercado, né, sempre com grande demanda. Temos linhas internacionais, sempre aí buscando também uma diversificação, e aí talvez comece até por esses financiadores internacionais que vão demandar das companhias como um todo, né, esse olhar aí mais verde, por assim dizer, né, que é a atuação. Hoje, como eu disse no painel que estava de manhã, acho que a conclusão unânime lá é que, poxa, saneamento é ESG na veia, né, então isso vai, sem dúvida alguma, nortear aí, né, a busca por novas linhas de financiamento. Então, tentando ser o mais breve aí para poder ouvir também os demais colegas, Maria Eduarda, acho que seriam essas as primeiras considerações. Muito obrigado e peço desculpas aqui pela instabilidade da conexão. Maravilha, você foi super pontual, até nos deixa aí com mais uns minutinhos e talvez então a gente volte a palavra, tá, Carlos Eduardo? Mas muito obrigada por compartilhar a sua visão sobre o futuro do setor, a atuação de uma empresa pública considerando o novo marco e também pela clareza e objetividade das suas respostas, do seu discurso, contribuíram muito para o nosso painel hoje. Vamos, então, agora fazer algumas perguntas para o Dr. Mário de Azevedo de Arruda Sampaio, superintendente de captação de recursos e relações com investidores da Sabesp.
O senhor Mário é responsável por desenvolver e implementar estratégias de finanças corporativas, captação de financiamentos nacionais e internacionais para investimentos, captação de recursos no mercado interno e mercado de capitais internacionais e relações com investidores. Ele também lidera a modelagem financeira do grupo para projetos de PPP e outras oportunidades de financiamento de projetos estruturados. Ele tem diploma doutor em economia pela PUC de São Paulo e pós-graduado em marketing e finanças pela FGV. Então, Mário, prazer tê-lo conosco novamente. A Sabesp é uma das maiores empresas de saneamento do mundo em população atendida, mantém parcerias com empresas privadas para prestação de serviços em outras cidades, fornecimento e comercialização de água de reuso e energia elétrica. Como muda o plano de negócio das empresas públicas, considerando as novas condições do contorno do marco regulatório? Diante das novas oportunidades de negócio geradas para a lei, a participação das empresas públicas, por exemplo, em leilões de PPP fora do seu estado, é um caminho a percorrer. Qual que é a sua visão sobre algum desses temas? Mário, te passo a palavra. Você tem 10 minutos. Estão escutando todos. Ótimo. Não tinha. Então, primeiro... Eu não estou ouvindo, mas se todos estiverem... Vocês estão... O público está ouvindo, está dando um positivo aqui. Mas só que está ouvindo, não no conteúdo ainda, mas vamos lá. Né? Então, Maria Eduarda, primeiro, obrigado ao BID pela iniciativa, obrigado pelas minhas colegas, para o Carlos, a oportunidade de estar aqui e tentar contribuir um pouco com isso. Eu acho que assim, o Carlos já abordou que o marco traz um novo desafio, na verdade um desafio para o saneamento e para as empresas de capital misto e públicas que têm feito o grosso do saneamento. Né? Agora, quando a gente pensa em oportunidade, né, você mesmo listou um pouco do que a Sabesp já vem fazendo. A Sabesp já vem testando atuar em conjunto com o setor privado para aprender com o setor privado. A gente tem parcerias em água de reuso, né, resíduo sólido, algumas pequenas concessões. A gente recentemente, né, atuamos aí junto com uma concessionária privada na tentativa de participar dos leilões. E aprendemos muito. Né? Então, a gente aprendeu principalmente a ter uma estrutura para isso, que a empresa já está se estruturando, já tem uma estrutura mais robusta para atuar na parte de expansão de mercado, expansão de novos negócios. Né? A gente também aprendeu que tem que olhar o todo e não olhar só a expansão de mercado. Tem outros mercados, tem outras atividades que são relacionadas ao ESG, que são importantes, né? A gente fala, de fato, Carlos, nós somos green de nascença, mas a gente tem muita externalidade negativa, né? Na matriz energética, a gente também tem na disposição de lodo, tudo mais. E tudo isso é negócio. Né? Então, do ponto de vista de oportunidade, você tem o mercado, expansão de mercado fora do Estado, expansão de mercado dentro do Estado, que faz todo sentido, ainda mais quando a Inês falar dos blocos, né? A gente costuma falar que escala é rei, né? Aqui no nosso segmento. Né? Então, a gente tem aglomerados nossos dentro, cercando outros blocos. Então, assim, tem oportunidades muito grandes dentro de São Paulo. Acho que a empresa está posicionada para poder atuar fortemente. Outra coisa é, assim como a Copasa, é uma empresa madura no relacionamento com o mercado. Né? A gente não tem só 49,7% das ações negociadas em bolsa. Né? A gente também tem mais de 40% da nossa dívida com o mercado privado. E assim como dá o parabéns aqui também para a Copasa, né, nas captações, a gente tem também expandido bastante a nossa captação no mercado de debênture de infraestrutura. Tá? E isso é importantíssimo, porque a matriz de financiamento para o setor, a meu ver, né, ela não está resolvida. Né? Ainda mais se tratar de uma empresa de capital misto ou de uma empresa pública, que a gente tem essa restrição de acesso ao recurso público. Então, assim, a diversificação, pegando o gancho da diversificação, é importantíssima. Só que eu não vejo isso só na empresa privada.
né? Qualquer empresa pública, qualquer empresa privada também vai ter que procurar uma diversificação, vai ter que procurar lidar com exposição cambial. Não vai ter dinheiro interno para todo mundo, porque não é só saneamento que vai bombar, né? Vai bombar tudo. Na hora que bombar, não tem para todos. Eu sempre brinquei, aliás, com pessoas da Copasa, no passado eu brincava assim, a gente não concorre na água, mas a gente concorre no crédito, né? Então a gente tem essa demanda muito grande. Uma coisa que eu acho que talvez seja interessante comentar, Maria Eduarda, é a parte, assim, enquanto uma empresa de capital misto, né, sujeita a todas as regras, né, falar, assim, algo que tem acontecido na Sabesp, que eu acho que deve crescer e deve ajudar muito, deve dar muito dinamismo para as empresas de capital misto, que é a possibilidade de fazer o contrato que a gente chama de contrato de performance, né? Contrato de performance é muito, que os puristas não me matem, principalmente a Rosane, é uma mini PPP. Tá? E isso muda um pouco o paradigma de contratação e também da forma de interação com a cadeia produtiva, porque em parte você está jogando muito risco, inclusive risco de crédito para eles, muito pesado, né? Então, nesse sentido, a contrapartida disso é que você vai ter a celeridade na obra, né? E você vai ter a possibilidade de incorporar inovação. Então, isso é muito importante. A Sabesp teve o prazer, né, de contar com a Rosane na PPP São Lourenço, que é uma PPP que eu acho que é emblemática, né? E eu participei da discussão, da definição, da racionalização do modelo de financiamento. O que, assim, intrigava, assim, PPP é bom para o público. É bom para o público, mas é bom porque dá crédito, tem crédito. Não, mas a Sabesp tem crédito. Então, por que a gente precisa de uma PPP se eu tenho crédito? Aliás, o meu crédito é mais barato do que o cara que vai fazer a PPP. Mas quando você faz a análise do risco de execução de uma obra tão grande, em várias licitações, com várias frentes, com o histórico de aditivo, de prazo, aditivo de preço, e você começa a fazer essa análise, você fala, não, se eu agregar tudo nisso e ainda deixar algumas partes para serem desenhadas pelo fornecedor, ele que vai trazer a tecnologia. E, de fato, a PPP São Lourenço, entre outras coisas, ela foi feita no tempo correto, até foi adiantada um pouco para atender a crise hídrica, ela não foi feita para a crise hídrica, ela estava sendo feita, estava no plano. Então, assim, eu acho que tem espaço, Maria Eduarda, para inovação, independentemente da natureza da empresa. E mesmo sendo uma empresa de capital misto, né, a legislação nova, 13303, como ela enfrenta a nova forma de fazer contratações, isso facilita inclusive a expansão de mercado, quer dizer, a forma como a gente pode contratar, né, fazer parceria, associações, né, eu não sou advogado, estamos super bem representados aqui, né, mas a verdade é que, assim, sim, o marco legal muda para a empresa de capital misto, pública, né, mas não é só isso que tem coisa mudando e está melhorando. Então, assim, seja lá como o Brasil vai querer conduzir isso, né? Mas o fato é que a oportunidade tem para se desenvolver, tanto como empresa de capital misto, como empresa de capital privado. E no nosso caso, a escala, a capacidade de alavancagem, né, nos coloca numa posição interessante. O que eu queria também comentar, que eu acho interessante do setor, é que quando você vê os entrantes, você vê o capital que está por trás do entrante, é um capital bastante oportunista, né? O custo de capital de quem está entrando é baixíssimo. Então, a gente vê preços em leilões que não vão ficar assim para sempre, né? Vai chegar uma hora que ele vai se normalizar. E aí eu acho que começa a ficar mais interessante para as empresas que estão estruturadas mais de longo prazo, quando se trata de empresas públicas e de capital misto. Mas aí é uma visão minha, mas não sei. Eu estou no tempo, Maria Eduarda? Excelente, excelente, Mário. Foi justo no tempo dos 10 minutos. Obrigada de novo por cumprir. Obrigada por trazer tantos pontos interessantes.
O que me chama a atenção é do componente da inovação, a inovação dentro do contrato de PPPs, inovação da maneira como a Sabesp já tá lidando. Inovação, de fato, ela não é um fim por si só, mas é um meio para se chegar às metas de universalização e ser olhada de uma forma holística, né? Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista financeiro também, né? Então, obrigada por enriquecer o nosso painel e por toda a sua experiência. Vamos agora passar a palavra para a doutora Inês Coimbra. Antes, vamos fazer uma breve apresentação. Doutora Inês é procuradora do Ministério Público do Estado de São Paulo, é membro da equipe de supervisão da gestão de terras programa da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Inês prestou assessoria jurídica à Secretaria de Estado de Habitação, na etapa de modelagem do PPP de Habitação de Interesse Social do programa. Também é conselheira jurídica, chefe do Departamento de Águas e Energia do Estado e no gabinete, trabalho no gabinete do Procurador-Geral do Estado, que fornece aconselhamento jurídico à divisão de projetos e assuntos estratégicos. Doutora Inês, é um prazer conhecê-la e ter conosco hoje. O governador de São Paulo sancionou a Lei 17.383 de 2021, que dispõe sobre a criação de unidades regionais de saneamento básico, conforme estabelecido na Lei Federal 14.026 de 2020, do novo regime de saneamento. São Paulo terá 4 unidades regionais de abastecimento de água potável e serviços de esgotamento sanitário. URAI Sudeste, com 370 municípios, Centro, 98 municípios, Leste, com 35 municípios e Norte, com 142 municípios. Qual foi a lógica para a formação das unidades regionais e como foi tratada a questão dos subsídios e da justiça social? Bom, por favor. Obrigada, Maria Eduarda. Eu vou tirar, senão fico me ouvindo, não consigo me concentrar. Bem, o novo marco, só para a gente fazer uma breve contextualização, o novo marco ele segue com a ideia do pilar da prestação regionalizada do serviço de saneamento, algo que já vem desde a sua origem, e o novo marco fortalece essa ideia e tem vários instrumentos de indução a isso. A gestão, essa gestão regionalizada, essa prestação regionalizada na ideia de escala, né, como já foi dito aqui, do ganho de escala, na garantia de universalização e na viabilidade econômica e financeira do serviço de saneamento. Então, dentro dessa ideia, o novo marco traz 3 formas de prestação regionalizada. Traz a ideia de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, que são formas já conhecidas pela legislação, formas que nós já conhecemos, e traz 2 novas formas, que são as unidades, as URAIs, né, as unidades regionais de saneamento básico, e os blocos de referência. E as unidades elas são formadas a partir de lei ordinária proposta pelos estados. E os blocos de referência são formados por legislação proposta pela União na omissão dos estados. E isso é interessante porque o novo marco, de certa forma, confere aos estados um certo protagonismo no planejamento dessa regionalização, né? Entendendo esse ente como o ente mais capacitado para fazer essa programação, tanto que a atuação da União aqui ela é uma atuação residual, apenas na omissão do Estado. Dentro dessa ideia, no Estado de São Paulo, para se criar essas 4 unidades, algumas premissas foram consideradas e uma ideia central, que é a ideia de que o Estado de São Paulo vai aplicar a mesma lei que todo o país vai aplicar, mas numa condição muito especial, porque tem uma empresa muito sólida, muito sedimentada, muito experiente, enfim. Então,
nesse ponto, eu acho que o novo marco ele é um desafio porque é a mesma lei para um país muito diferente. Mas dentro do Estado, algumas premissas foram consideradas para esses agrupamentos, né? A proximidade geográfica dos municípios, a utilização das bacias hidrográficas como unidades de planejamento do serviço de saneamento, a viabilidade do serviço e a viabilidade econômica financeira do serviço, a sustentabilidade econômica financeira da prestação desse serviço. E para isso, nós utilizamos os indicadores que estão no Sinis, na base que era mais recente, de 2019, que tinha indicadores para 628 dos 645 municípios do Estado. É claro que é uma referência, mas era preciso partir de alguma referência. E vários indicadores foram considerados, como, por exemplo, o indicador de desempenho financeiro de cada município, para que esses agrupamentos fossem agrupamentos sustentáveis, e muitos indicadores de qualidade, qualitativos. Não só, portanto, a nova lei, ela absorve ideias do novo marco regulatório, mas não só para expansão do serviço, mas uma expansão qualitativa do serviço, entendendo que a universalização ela só vai ser alcançada se ela for alcançada com qualidade no serviço. E algumas ideias foram incorporadas nessa legislação, ideias de preocupação com a proteção do meio ambiente, de redução de perdas, de incentivo no uso de água de reuso e na inclusão da população vulnerável com tarifas sociais. Será um desafio. Aqui a gente vai poder fazer uso de alguns instrumentos, os subsídios cruzados, os subsídios entre classes de consumidores, com o desafio de não afastar ninguém, a calibragem aqui é muito fina. Mas essa foi uma preocupação trazida e abarcada pela legislação. Essa lei foi recentemente regulamentada por um decreto do governador, que traz a estrutura de governança das unidades e dentro dos critérios, dos conceitos do Estatuto da Metrópole, sem preponderância de ente, com votos ponderados a partir proporcionalmente aos tamanhos dos municípios integrantes de cada unidade, né, conforme a sua população. Agora, o que me parece é que a gente avança, né, essas novas formas de prestação regionalizada, essas novas formas de organização dos municípios, é um novo passo no caminho que a legislação do saneamento já vinha traçando, mas agrega um componente muito interessante, muito desafiador, que é essa gestão interfederativa, é mais um tempero para isso. Então, já existem algumas judicializações a respeito, enfim, mas nessa ideia de que a federação vai precisar trabalhar de forma integrada e o saneamento talvez seja o serviço mais emblemático nesse desafio, e o Estado traz para si um papel bastante importante de coordenador, de articulador dessas novas formas. Como será esse desempenho, o tempo nos dirá, Eduardo, mas um pouco a lógica foi tentar construir agrupamentos que façam sentido do ponto de vista técnico, de prestação de serviço, mas também entendendo que a sustentação econômica financeira disso é bastante importante. Imagino aí o desafio na formulação dessa lei. Obrigada por compartilhar toda essa lógica que norteou. E contribui muito, né, sem dúvida, para a implementação do marco e se torna um precedente. Muito obrigada, Inês. Bom,
finalmente vamos ouvir a doutora Rosane, já citada em mais de uma das apresentações. A Rosane ela é advogada formada pela PUC, ela tem MBA em Direito e Economia pela Fundação Getúlio Vargas, tem muita experiência na estruturação de projetos de infra nas áreas de saneamento, mobilidade, saúde. Aqui eu vou acrescentar, Rosane, iluminação pública, né? Não, você não colocou, mas você tem muito. E também não sabia que você tinha participado da estruturação do São Lourenço, achei que fosse só da PPP do Alto Tietê lá atrás, né, em 2007. Bom, desde então vem se dedicando à estruturação e prestação de serviços de consultoria para modelos de contratos, participação em licitações e garantias para projetos de exploração de serviços públicos. Também fornece assessoria jurídica aos setores regulados. É um super prazer te ver por aqui, Rosane. Bom, você é atuante tanto do lado público quanto do setor privado. Então, assim, na sua visão, mais de um ano após a aprovação da lei, quais são os desafios dessa implementação? Serão necessárias melhorias regulatórias? Então, eu te passo a palavra e tenho certeza de que você vai explorar esse tema da melhor maneira possível. Nós estamos muito ansiosos aí com a sua fala. Obrigada. Vocês estão todo mundo me ouvindo? Queria agradecer aí primeiro para as palavras, né, da Duda. É um prazer te reencontrar também, viu? Que pena que não pessoalmente, mas espero que em breve a gente se reencontre. Queria saudar, agradecer esse convite aqui muito, muito carinhoso do BID na pessoa da Carolina Lembo, que sempre lembra da gente. E também saudar aqui os meus colegas de painel, o Mário, a Inês, o Carlos. É um prazer estar aqui falando desse tema. Eu ainda fiquei pensando, ainda bem que a Inês vai falar antes de mim, então ela vai falar um pouquinho de lei, não vai ficar tão cansativa a minha fala, né? Porque as primeiras duas falas aqui a gente está falando de futuro, de oportunidade, e tem sempre aí um gostinho aí gostoso, assim, né, de ouvir falar. Então eu falo, quando vem os advogados falar de lei, eu vou tentar aqui não ser tão teórica. Mas quando a gente fala um pouco de desafio e se a gente vai ter de fato aí, né, na implementação da lei, um ano após ela, quando você fala um pouco, será que a gente tem que ter alguns aperfeiçoamentos regulatórios? Eu acho que eu não tenho como não passar pela recente aí, discussão, né, enfim, o julgamento que teve no Supremo, porque eu acho que era uma expectativa muito grande de todo o setor, né? E aí eu volto um pouco para as palavras iniciais do Carlos, né? Que a gente não está falando aqui de setor público nem privado, a gente está falando de setor de saneamento. Então a gente teve recentemente a decisão, né? O julgamento, a gente não teve ainda acesso ao acórdão. Eu vou ser bem honesta com vocês, eu não assisti todo o julgamento, porque ele levou alguns dias, assisti algumas partes e peguei outras colas aí dos meus colegas lá de escritório. E aí eu queria passar por alguns dos pontos e talvez a gente vai falar daí de desafios, né? Eu acho que o julgamento, ele foi muito positivo, né? Ele consagra aí, né? Ou ele traz aqui a decisão final de que sim, a norma, ela é constitucional, que eu acho que era isso que se esperava. Mas ele norteou muito e ficou muito em cima de dois temas principais, né? Que é a questão da possibilidade aí, né, de prorrogação, enfim, ou de ilegalidade ou inconstitucionalidade de se vedar a se firmar novos contratos de programa. Então, acho que isso ficou bastante claro, né, no julgamento e na fala aí dos ministros que a norma é constitucional e que não será possível mesmo, né, se firmar novos contratos, e com relação à questão das normas de referência da ANA, né? Então, um pouco da competência da agência, essas normas gerais, normas de referência, enfim, qual o alcance. Então, acho que o julgamento todo, e aí a gente ainda, obviamente, não teve os votos e nenhum acordo, então provavelmente a gente vai ter mais o detalhamento em breve, porque a gente teve ali mais a fala, né, dos ministros, mas ele não entrou em outros grandes detalhes. Isso eu acho que é super importante, super eficaz e traz aí uma segurança muito grande, principalmente para os novos entrantes e para o setor privado que está vindo investir no país e olhando até um pouco para o investidor estrangeiro. Agora, tem outras questões, né? E aí eu acho que a gente não finalizou o debate jurídico, porque a gente tem ainda em trâmite ali no Supremo um mandado de segurança que foi proposto pela
pela Associação aí brasileira das companhias estaduais, onde ele discute alguns pontos do decreto que, enfim, traz, né, ou que, na verdade, que traz aí a metodologia de comprovação de capacidade econômica dessas empresas estatais. Então, eu até coloquei aqui no papel, né, eu falo assim, o julgamento do Supremo, ele sacramenta as premissas, mas ele ainda não resolve per se execução. A gente ainda vai ter uma nova etapa e esse mandado de segurança ele traz alguns pontos, né, enfim, que tratam aí, que falam da questão desse decreto que regulamentou essa legislação. Então se discute um pouco dos pontos que se discute é a possibilidade de você ter uma prorrogação dos contratos de programa através de um processo de reequilíbrio e visando até atender essas metas que foram definidas pela própria legislação. Então, tem lá uma discussão da validade desse dispositivo no decreto, né? Outro ponto que se discute é com relação ao atraso, né? Se discute muito isso, porque esse decreto demorou, né? Enfim, teve uma certa morosidade ali do Executivo para editá-lo, então, de alguma forma, você comeu um pouco de prazo, suprimiu um pouco de prazo das empresas estatais para fazer essa comprovação aí dessa capacidade econômica. Então tem uma discussão, eventualmente pode-se pensar se esse mandado de segurança de alguma forma for precedente em alguma parte, eventualmente numa prorrogação desse prazo. E por último, tem um ponto bastante interessante que é com relação à limitação do percentual de 25% da possibilidade de subdelegação aí do serviço. Então o novo marco, ele traz essa figura positivada. Já se falava muito de subdelegação do serviço, né, no caso aí de saneamento, mas agora a gente tem isso está positivado no novo marco, mas quando o decreto veio regulamentar esse dispositivo, ele de alguma forma não falou só de delegação, mas ele incluiu a questão da delegação via PPP, né, via parceria público-privada. Então é como se ele tivesse ido além do dispositivo da própria legislação. É até interessante porque esse item foi inclusive objeto de discussão quando, enfim, da PPP da Corsan, já na vigência do novo marco, discutiu-se esse percentual, né, se se aplicaria ou não para projetos de parceria público-privada, e lá, enfim, no Estado do Rio Grande do Sul foi decidido, tanto no âmbito administrativo ali da comissão licitatória, como o próprio Tribunal de Contas, de que não se aplicaria esses 25% para fins de parceria, né, para contratos de parceria público-privada. E no decreto a gente tem esse dispositivo. Então, o que eu vejo é que a gente ainda tem aí um período de discussão da norma, né? A gente tem que esperar o que vai acontecer com relação a esses 3 pontos principais aqui, eu acho que são os principais do que a gente está discutindo ali no âmbito do mandado de segurança, e talvez a gente tenha aí algum aperfeiçoamento ou própria mudança da norma, né? Um outro ponto que eu queria colocar, até apimentando um pouquinho a nossa discussão, no âmbito ali do julgamento supremo, se falou muito da legitimidade, né, da Agência Nacional de Águas, de, enfim, poder editar essas normas de referência. E lá ficou bastante claro, né, que são normas não vinculantes e que são, sim, normas de referência. Não que no marco não tivesse claro, mas haveria ali, tinha uma discussão, principalmente doutrinária, do ponto de vista, né, se seria uma norma de referência ou se seriam normas gerais. E no sentido, uma vez que se elas assim o fossem normas gerais, elas teriam que ser normas mais abertas para você não tirar a competência ali dos seus entes. O Supremo vem e ele ratifica e diz, não, são normas de referência e não são vinculantes. Então, nesse sentido, quando a gente pensa na atuação da ANA, e aí a gente trazendo 2 exemplos de normas de referência que ela já editou, né? O primeiro com relação à cobrança dos serviços ali de resíduos sólidos, e que, ao meu ver, ela saiu uma norma bastante aberta e bastante geral, e depois vem uma outra norma que especifica critérios e índices, né? Como é que você vai estabelecer se aquelas companhias estaduais estão ou não atingindo, né, as suas metas de universalização. E aí ela já traz uma norma mais específica, enfim, entrando no detalhamento do próprio índice, etc. Então, são 2 normas, assim, se a gente for pensar do ponto de vista de formação, bastante distintas. E o que eu entendo da posição do Supremo é que talvez, até pelo fato delas não serem vinculantes, talvez a ANA possa, sim, entrar um pouco mais no detalhe, talvez trazer
normas mais específicas, até para melhorar, de fato, a regulação nacional, que é esse o seu papel, né? E aí vai do município se ele vai ou não aderir àquela norma para fins aí dos repasses nacionais, né, dos repasses federais. Então, acho que era isso. Eu fiz aqui outros aí apontamentos, mas eu acho que eu paro por aqui até para sobrar um tempinho para a gente debater. E volto a palavra aí para Maria Eduarda. Obrigada mais uma vez. Tá joia. Excelente, Rosane, você trazer esse balanço, né, dos avanços, dos aperfeiçoamentos, a sua visão. Foram valiosas as suas contribuições. Pelo que vejo aqui, infelizmente, não temos mais muito tempo, né, mas acho que a discussão foi muito rica. Né? O novo marco apresenta desafios, tanto para empresas públicas e privadas, para cumprirem as metas e os altos investimentos, né, o uso da inovação, financiamento verde, sustentável, tecnologias, aumento de eficiência, fortalecimento da governança, tudo isso vai ser necessário para viabilizar os investimentos, principalmente no contexto pós-pandêmico, né, e para cumprimento das metas. Por fim, eu queria agradecer muito, Carlos Eduardo, pela sua presença. Prazer enorme revê-lo. Mário Sampaio, igualmente, as mesmas palavras. E Inês Coimbra e Rosane, muito obrigada por hoje e espero revê-los em breve. Com certeza, Duda, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço também as colegas, seu colega aí que engrandeceram, e sem dúvida alguma é uma pena o tempo ser pequeno, porque depois da minha fala, tudo que os colegas lá comentaram, poxa, tinha muita coisa para a gente ainda trocar juntos aqui. Então, meu muito obrigado a você, ao BID e a toda a organização. Alguém mais que quer palavras finais? Eu só vou também agradecer ao BID, que é um grande apoiador do saneamento, né? E digo que em especial do saneamento aqui de São Paulo, né? Nas suas diversas frentes. Né? Também agradecer o Carlos, Rosane, Inês e a todo mundo que está nos assistindo. Bom, Duda, eu vou, na mesma linha, agradecer o convite, parabenizar a organização do evento, reunir tantos nomes importantes e interessantes, tantos temas palpitantes aí nessa área, e recomendar fortemente que se faça o tour cultural que está no site, que é o acervo aqui do Palácio, que é maravilhoso aí das obras do modernismo. Bom, eu vou falar aqui para vocês, mas eu vou confessar que o meu fone aqui acabou a bateria, então eu imagino que seja as palavras finais aqui que a Maria Eduarda falou para a gente, vou copiar aqui os meus colegas aqui. Agradecer também, acho um tema muito, muito rico, que bom que a gente está debatendo saneamento. Eu queria falar fazer um último comentário, que eu tive num evento recente, onde eu estava numa sala e estava se debatendo saneamento, e em algum momento falou-se, né, porque eu não consigo encontrar empresas para contratar, pessoas para contratar, engenheiros, construtores, né? E aí alguém levantou a mão e falou, que problema bom, né? A gente antes discutia universalização e etc. E aí eu, fazendo aqui uma homenagem ao meu falecido pai, que era engenheiro sanitarista, eu falei que ele ia estar feliz de ouvir isso, né? Porque eu tenho certeza que o setor privado vai se organizar rapidamente, as escolas, as faculdades, e a gente vai poder surfar aí nessa onda. Então, obrigada, e eu vou pegar aqui a dica da Inês e fazer esse tour que eu não conheço. Muito bom, pessoal. Até a próxima.